17 de julho de 1998. Tudo começou como uma noite tranquila, comum nas vilas ao longo da costa norte de Papua Nova Guiné. Então, às 17h49, o chão tremeu violentamente. De repente, um terremoto de magnitude 7,0 atingiu a região. Ondas de choque se espalharam por toda a região, areias racharam, casas estremeceram e a terra sob os pés dos moradores se moveu e se retorceu. Durou 19 segundos, com uma profundidade de 19 milhas, e parecia um terremoto típico. E embora tenha causado alguns danos, não foi o tipo de destruição que gritava desastre. Então as pessoas foram enganadas. Elas acharam que tinha acabado. Elas não sabiam que o pior ainda estava por vir. Então, alguns moradores notaram luzes misteriosas. Tudo começou com um clarão de luz vermelha no horizonte. Um risco que parecia fogo. Ela apareceu logo após o terremoto inicial, se estendendo pelo céu do norte, acima do oceano. Ela brilhou intensamente e então sumiu num instante. O que poderia ter sido aquilo? As pessoas começaram a especular se era um aviso de algo ou apenas a luz do sol refletindo de forma estranha. Mas assim que desapareceu, foi seguida por um estrondo alto vindo do mar. Ninguém sabia o que aquilo significava. E alguns moradores foram até a praia, curiosos para observar a paisagem. O que eles viram lá os deixou arrepiados até a alma. O oceano parecia estranho. A água não estava calma. Agitava, borbulhava e fervia de uma maneira estranha e antinatural. Foi então que eles viram uma onda gigantesca se formando à distância, avançando em direção a eles com uma velocidade assustadora. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas subiram em árvores e empurraram barcos para dentro da lagoa na esperança de escapar do monstro que se aproximava. Infelizmente, já era tarde demais. A primeira onda atingiu-o com uma força inimaginável e varreu vilarejos inteiros em um instante. Os destroços ficaram espalhados por toda parte. Árvores foram arrancadas pela raiz. Prédios foram arrastados até 50 a 60 metros para dentro do continente. Mesmo décadas depois, algumas dessas vilas afetadas não podem ser acessadas por estradas. Ao mesmo tempo, outro fenômeno estranho surgiu. Muitas pessoas descreveram um brilho avermelhado no topo do tsunami, como se a onda carregasse fogo em seu pico. Eles descreveram um brilho estranho enquanto a onda se aproximava da costa, um tom profundo e sobrenatural, visível até mesmo de lugares distantes como o Aitape. E isso era só o começo. Mais duas ondas vieram em rápida sucessão. A segunda foi a mais assustadora, com altura de 10 a quase 15 metros. Quando o mar finalmente recuou, a linha costeira estava irreconhecível. Depois que as ondas devastaram tudo, deixando vilarejos em ruínas, o céu fez uma última exibição. Os sobreviventes descreveram um brilho amarelo ou amarelo-avermelhado iluminando o céu sobre o oceano. Um homem que sobreviveu subindo em uma árvore viu o brilho pairando sobre o horizonte, se estendendo na direção de Arape e Aitapé. Em Malolo, as irmãs da missão olharam para o mar e ficaram impressionadas com a calma surreal das águas douradas. A água estava parada como vidro e iluminada por esse brilho sobrenatural. O brilho era tão intenso que iluminava toda a paisagem devastada. Felizmente, isso permitiu que os sobreviventes começassem a procurar por seus entes queridos desaparecidos. Muita gente acredita que essas luzes eram sobrenaturais, um tipo de presságio. Esse evento acabou sendo catastrófico, repentino e imprevisível. A Força Aérea Real Australiana respondeu imediatamente, enviando aviões com suprimentos de ajuda. As pessoas começaram uma investigação. O que exatamente causou esse desastre? Acontece que esse tsunami não foi como a maioria dos outros. Ondas de tsunami são muito diferentes das ondas normais. Normalmente, imaginamos ondas enormes quebrando perto da praia, mas elas podem primeiro parecer que a água está recuando da costa. Fique atento, porque isso é um sinal de alerta. A água vai voltar muito rápido e subir como uma maré gigantesca, muitas vezes com uma força devastadora. Raramente elas vêm sozinha. Elas costumam chegar em série, destruindo tudo ao longo da costa. Elas acontecem quando uma grande quantidade de água no oceano ou em um grande lago é de repente deslocada. As principais causas geralmente são terremotos, que ocorrem quando as placas tectônicas da Terra se movem repentinamente sobre o oceano.
Eles começam a levantar ou abaixar o fundo do mar e isso empurra a água acima dele, causando ondas enormes. Mas esse tsunami em Papua Nova Guiné foi completamente diferente. A princípio, os cientistas acharam que tinha sido causado pelo deslizamento das placas tectônicas da Austrália e do Pacífico uma contra a outra, mas acabou que o problema não foi o terremoto em si. Na verdade, ele foi bem pequeno. No entanto, ele desencadeou um enorme deslizamento de terra submarino. Quando o fundo do mar se moveu, empurrou uma quantidade insana de água. As ondas chegaram a quase 15 metros de altura, como um prédio de 4 andares. Foi assim que percebemos que até terremotos pequenos podem, na verdade, causar tsunamis gigantescos por meio de deslizamentos submarinos. O pior é que tsunamis desse tipo podem acontecer com pouco ou nenhum aviso prévio, simplesmente porque os alarmes de terremoto não disparam. Mas e aquele borbulhar e ferver da água que as pessoas viram? Acontece que isso era a liberação de gases submarinos. Sob o fundo do oceano, existem bolsões de gás presos nos sedimentos. Por exemplo, metano, que é frequentemente encontrado em campos de petróleo e gás, ou sulfeto de hidrogênio, um gás com cheiro de ovo podre. Durante o terremoto, o leito marinho provavelmente rachou ou se deslocou, liberando esses gases na água. Isso causou borbulhar ou ferver da água. A água pode ter aquecido em algumas áreas. As pessoas comentaram que as ondas pareciam quentes e até ardiam na pele. Os produtos químicos presentes provavelmente pioraram ainda mais a situação, irritando a pele delas. Essas erupções de gás também podem ter contribuído para tornar o tsunami mais forte. Talvez tenham sido elas que soltaram os sedimentos que causaram o deslizamento submarino ou empurraram a água para cima quando o gás escapou. É como sacudir uma garrafa de refrigerante. Se a pressão é liberada de repente, causa uma reação enorme. Mas e quanto a essas luzes estranhas e misteriosas? Bom, isso já é um pouco mais complicado. Existe um fenômeno chamado luzes de terremoto. Elas acontecem em todo mundo. Flashes, brilhos ou efeitos parecidos com auroras. Embora geralmente sejam brancas, azuladas ou até multicoloridas, às vezes essas luzes duram segundos, às vezes até dezenas de minutos, em qualquer momento de um terremoto. Se formos pela descrição deles, então o primeiro clarão vermelho pode ter acontecido por causa da eletricidade. A crosta terrestre está cheia de quartzo e outros minerais parecidos que podem liberar eletricidade sob pressão. Quando o terremoto sacudiu o chão, toda essa eletricidade subiu para o ar. Os gases de antes podem ter ajudado nisso. Eles poderiam se inflamar ou interagir com partículas carregadas no ar, tornando as luzes ainda mais brilhantes. À medida que a onda continuava a agitar areia, pedras e detritos, a pressão e o movimento intensos podiam liberar mais faíscas. Isso poderia causar as luzes parecidas com fogo no topo da onda que as pessoas notaram. Por fim, a luz amarela poderia ser todos esses gases eletrificados subindo para a atmosfera. Metano e outros gases interagiram com o campo magnético da Terra e criaram algo parecido com a aurora boreal. Mas tudo isso são apenas especulações. A parte mais dolorosa dessa história é que a tragédia em Papua Nova Guiné poderia ter sido evitada. Os cientistas sabiam que o tsunami estava vindo, embora ele tenha chegado antes do que esperavam. A primeira onda atingiu entre 10 e 25 minutos após o terremoto, cerca de 5 minutos antes do que os modelos previam. Isso significa que começou em algum lugar próximo à costa. O motivo pelo qual ninguém evacuou a tempo era simples. As pessoas locais não tinham um sistema de alerta de tsunami ou sequer conhecimento suficiente sobre tsunamis para entender que um terremoto poderia causar um ou porque a água estava se comportando de forma estranha. Coisas assim não aconteciam em Papua Nova Guiné há mais de 60 anos, mas isso serviu como um alerta. Dessa imensa tragédia vieram lições e resiliência. Um ano após o desastre, todos os moradores sobreviventes assistiram a um documentário que explicava o que havia acontecido e ensinava o que fazer caso acontecesse de novo. Esse esforço salvou vidas, porque a história realmente se repetiu. Um terremoto e tsunamis semelhantes atingiram a ilha vizinha de Vanuatu em novembro de 1999, mas dessa vez os moradores estavam preparados. Eles se lembraram do que tinham visto no filme. Em vez de entrar em pânico, eles agiram rapidamente e, felizmente, centenas de vidas foram salvas.
Hoje em dia, sistemas de alerta de tsunami estão presentes em todas as áreas desenvolvidas. Eles podem enviar alertas para as pessoas por meio de sirenes, mensagens de texto ou transmissões assim que um possível tsunami é detectado. Um tsunami atingindo as principais cidades no mar Mediterrâneo ou próximo a ele e na parte nordeste do Oceano Atlântico não é uma questão de se, mas de quando. É assustador e surreal pensar que lugares como Cannes ou Barcelona poderiam ser subitamente atingidos por uma onda enorme, mas o fato é que os litorais europeus estão em áreas tectônicas ativas. Apenas cerca de 10% de todos os tsunamis do mundo ocorrem no Mediterrâneo, e houve pelo menos 290 deles nessa área desde 1600 a.C. Apesar do número relativamente baixo, esse fenômeno causou inúmeros desastres devastadores ao longo da história da Europa. Em 1755, um terremoto de magnitude 8,5 com epicentro a oeste e sudoeste do Cabo de São Vicente provocou um tsunami que destruiu a maior parte de Lisboa, a capital de Portugal. Cerca de 40 minutos após o terremoto, essa onda gigantesca atingiu o porto e o centro da cidade, subindo o rio Tejo. O fenômeno foi tão rápido que várias pessoas a cavalo tiveram que galopar para terrenos mais altos para evitarem serem arrastadas. E esse foi apenas o começo de um pesadelo, com mais 2 ondas terríveis atingindo Lisboa logo em seguida. Um desastre como esse é semelhante ao que vemos no Oceano Pacífico várias vezes por século, mas no Atlântico é muito raro. Espera-se que esse tipo de grande tsunami ocorra a cada 3 a 5 séculos, mas agora pode acontecer amanhã. Marsella, na França, Chipiona, na Espanha e outras cidades estão na lista de locais importantes que poderão ser inundados em breve, com aproximadamente 100% de chance de serem atingidas por um tsunami nos próximos 30 anos. As estatísticas mostram que a onda provavelmente terá mais de 1 metro de altura. Eu sei, não parece muito, especialmente porque quando pensamos em tsunamis, imaginamos ondas terrivelmente altas, como a que atingiu a Baía Lituia, no Alasca. Nesse caso, tinha mais de 518 metros de altura. Mas devemos lembrar que mesmo as ondas com apenas 50 centímetros de altura podem ser perigosas para os nadadores, porque não é apenas a altura que importa, mas também o fluxo e o movimento da água, sem mencionar a inundação, capaz de danificar praias, portos e ruas. Se o litoral tiver um pequeno porto e a orla for excepcionalmente baixa, como em Cannes, esse desastre natural pode ser muito mais perigoso. Tsunamis com cerca de 2 metros de altura podem levantar carros do chão, enquanto ondas menores conseguem criar paredes de água que viajam a 65 km por hora. Além disso, há esses eventos menores que talvez não destruam tudo, mas ainda assim podem custar muito dinheiro. Por exemplo, grandes bancos de areia que se deslocam no fundo do oceano, como dunas de areia se movendo em desertos. Eles podem bagunçar tubulações ou cabos de águas profundas para internet e comunicações, o que acaba custando milhões de dólares a empresas e governos. É por isso que organizações como a Unesco estão preocupadas com a possibilidade de um tsunami perigoso atingir a Europa em breve. Assim, estão fazendo tudo o que podem para evitar cenários apocalípticos, como o que aconteceu em 2004, quando um terremoto na costa de Sumatra, na Indonésia, causou ondas de mais de 30 metros de altura nas comunidades costeiras, resultando em mais de 200 mil vidas perdidas. E não vamos nos esquecer de 2011, quando um terremoto na costa de Tohoku, no Japão, provocou um tsunami que atingiu cerca de 9,6 quilômetros para o interior e causou um grande acidente nuclear em uma usina de energia ao longo da costa. Mais de 16 mil pessoas perderam a vida nessa tragédia e o evento resultou em bilhões de dólares em danos à infraestrutura. Esses desastres foram um grande aviso e percorremos um longo caminho desde 2004. Hoje estamos muito mais seguros, principalmente porque o sistema de alerta é altamente eficaz para detectar rapidamente essa situação perigosa. Ao contrário de muitos outros fenômenos naturais, um tsunami pode ser previsto. Talvez tenhamos apenas alguns minutos para agir, mas se todos soubermos o que fazer, muitas vidas poderão ser salvas. E na maior parte do mundo, as sirenes são comumente usadas para alertar as pessoas sobre esse fenômeno. Para acionar a sirene o mais cedo possível, os alertas iniciais geralmente se baseiam apenas em dados sísmicos. Primeiro, os especialistas recebem informações sobre um terremoto. As ondas sísmicas viajam cerca de 100 vezes mais rápido
rápido do que os tsunamis. Assim, há tempo suficiente para analisar os dados e verificar se o terremoto pode ter gerado um tsunami e se devem emitir um alerta inicial. Nos centros de monitoramento dos Estados Unidos, por exemplo, os cientistas geralmente emitem alertas iniciais dentro de 5 minutos após um terremoto. Se houver suspeita de tsunami, esses avisos também podem incluir informações sobre o tempo de chegada das ondas, ações recomendadas e possíveis impactos. Mas soar o alarme não é suficiente para salvar vidas. As comunidades costeiras também precisam ser treinadas para reagir rapidamente e da melhor maneira possível. É por isso que a Unesco produziu um programa chamado Tsunami Ready, com o objetivo de treinar as pessoas que vivem em áreas costeiras em risco sobre como agir em casos assim até 2030. A ideia é ajudar as comunidades a se manterem seguras, ensinando-as a proteger seus meios de subsistência e suas casas. Ser reconhecida como Tsunami Ready pela Unesco não significa que uma comunidade seja a prova desses fenômenos, é claro. Trata-se mais um reconhecimento de que ela adotou todas as medidas possíveis para mitigar os riscos. Assim, as autoridades estão ajudando as comunidades a se prepararem, instalando placas de evacuação, estabelecendo procedimentos de segurança e criando planos para alertar os turistas, como a Espanha, que distribuiu placas de alerta ao longo de todo o litoral e outras mostrando rotas de evacuação para terrenos mais altos. E é melhor a Espanha estar preparada. Quero dizer, apenas 7 tsunamis atingiram o país desde o ano de 365, então é difícil prever os efeitos de um evento como esse. Mas ele pode ser devastador, considerando que as áreas costeiras espanholas são tão importantes do ponto de vista econômico. Há também uma zona de perigo na falha de Averroes, sob o mar de Alborán. Se ocorrer um terremoto nesse ponto, as pessoas terão apenas 21 minutos para escapar de um tsunami. A Unesco estabeleceu ainda 12 centros de alerta, que também cobrem a Europa. Essa iniciativa envolve 5 centros localizados nas regiões do Mediterrâneo e do Nordeste do Atlântico, capazes de salvar milhares de vidas porque monitoram os distúrbios oceânicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em seguida, após analisar a ameaça, enviam mensagens com base no potencial do evento de causar um tsunami. A escala de intensidade varia de nenhum efeito a completamente devastador, e com isso, entende-se que quase todos os edifícios de tijolos podem ser demolidos pelas ondas e até mesmo as estruturas de concreto mais reforçadas podem sofrer grandes danos. Até agora, falamos principalmente sobre tsunamis causados por terremotos ao longo de limites de placas tectônicas convergentes. De fato, os tremores de terra foram responsáveis por mais de 80% deles desde 1990. Mas os tsunamis também podem resultar de deslizamentos de terra, erupções vulcânicas e até mesmo impactos de meteoritos. Os especialistas também estão preocupados com o fato de que, com as atuais mudanças no clima, poderemos ver mais meteotsunamis surgindo no Mediterrâneo. Esses fenômenos são desencadeados por condições climáticas estranhas, capazes de afetar qualquer litoral que tenha um fundo do mar raso. E mesmo não sendo tão grandes ou famosos quanto os terremotos, ainda assim podem causar danos significativos à propriedade e colocar as pessoas em perigo. Por exemplo, em 2006, um meteotsunami atingiu o porto de Ciutadella, na ilha espanhola de Menorca. Os iates foram arremessados uns contra os outros e depois ficaram encalhados no chão do porto quando a água recuou, resultando em dezenas de milhões de euros em danos. Infelizmente, os meteotsunamis no Mediterrâneo tendem a ser mais fortes durante o verão. Portanto, se estiver planejando passar suas férias na Europa, fique atento a qualquer sinal de ondas perigosas. Se de repente encontrar um tsunami vindo em sua direção, lembre-se de que esse é o momento de reagir. Vá para um local mais alto, mais longe possível no interior. Preste atenção especial a todos os alertas e informações de emergência e siga as orientações das autoridades locais. Mais importante ainda, não fique esperando para tirar fotos. Deixe a área assim que notar qualquer sinal desse evento perigoso ou se ouvir um aviso oficial. Ei, fique seguro! Terremotos são comuns no Japão. Esses desastres naturais podem atingir uma magnitude de 9, onde 1 é um leve tremor e 9 pode destruir cidades inteiras. Isso acontece porque o Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico. É assim. Toda a superfície do nosso planeta está dividida em cerca de 12 grandes partes da crosta terrestre, e elas estão todas se movendo lentamente. Nos locais onde se encontram, os terremotos ocorrem com mais frequência. O Japão está exatamente no ponto em que a placa do Pacífico colide com a do Mar das Filipinas. Essa colisão acontece debaixo d'água e cria ondas enormes, que podem ser muito piores do que apenas um terremoto. Para escapar do desastre hídrico, foram construídas enormes paredes ao longo de toda a costa nordeste.
Nem todo terremoto provoca tsunami. Muitos tremores ocorrem quando a crosta terrestre diverge em diferentes direções e cria lacunas. O fenômeno pode destruir casas, ruas e florestas, mas o terremoto subaquático não é capaz de provocar um tsunami. Ondas enormes são formadas apenas quando a atividade sísmica faz com que a crosta se mova verticalmente, para cima ou para baixo. A pressão da água muda bem no fundo, o que gera uma liberação de energia, que empurra a água e forma um tsunami. Pelo mesmo princípio, você pode iniciar pequenas ondas quando joga uma pedra na água. E esses terremotos verticais frequentemente ocorrem na costa do Japão. Primeiro, uma onda se forma e vai ganhando velocidade e aumentando de tamanho, podendo chegar a cerca de 12 metros, quase a altura de um prédio de 5 andares. Ela vai se aproximando da costa e acelerando até 800 km por hora. Trata-se da velocidade de cruzeiro de um avião comercial. Milhões de litros de água pesando milhares de toneladas vão chegando. Agora a onda está alcançando a costa e demolindo tudo pelo caminho. Casas, árvores, carros, nada consegue resistir à força destrutiva da natureza. Um tsunami muito forte cobriu a costa nordeste do Japão em 2011. Ele mudou a paisagem da praia e do fundo do mar. Essas mudanças são a razão de outro fenômeno natural perigoso, os vórtices subaquáticos. Os redemoinhos atraem tudo que está próximo. Era costume construir represas ao longo da costa para proteger os vilarejos costeiros, mas a força das ondas destruía facilmente essas paredes. É por isso que após o desastre de 2011, decidiu-se pela criação de uma nova proteção em grande escala no Japão. Foram gastos mais de 10 bilhões de dólares e vários anos nisso. Como resultado, foram feitas cerca de 440 paredes maciças ao longo da costa, combinando essas partes em uma grande barragem, com quase 400 quilômetros de comprimento e 13 metros de altura. A construção deve proteger a costa contra fortes tsunamis. Mesmo assim, o governo transferiu alguns vilarejos costeiros para terrenos mais elevados e proibiu a construção de qualquer coisa na costa. Apesar dessa proteção, muitos moradores locais não estão satisfeitos com o muro, que é um grande problema para a indústria pesqueira. A parede bloqueia o acesso ao oceano, de modo que os navios e barcos não podem atracar na costa. Algumas pessoas estão infelizes pelo fato de suas janelas agora estarem voltadas para a parede de concreto em vez de para o oceano azul. O dinheiro gasto na obra poderia ter sido aplicado na mudança de ainda mais casas. Os moradores estão preocupados se a parede não cria apenas uma ilusão de segurança. Uma onda gigante pode colidir com ela em grande velocidade e quebrá-la em pedaços. E essas peças de concreto podem causar ainda mais destruição. Alguns cientistas concordam com essa opinião. A maioria dos especialistas tem certeza de que a construção não dará 100% de proteção, mas pode ajudar a retardar a enchente, dando às pessoas mais tempo para evacuar a área. Em tais situações, cada minuto conta. É impossível prever a ocorrência do terremoto com precisão, mas quando começa, os sensores são capazes de calcular quanto tempo levaria para a onda chegar até a costa. Por exemplo, na última vez o alerta de tsunami foi dado 5 minutos após o terremoto. Qualquer grande onda que estiver se movendo em grande velocidade pode estar muito perto da costa. Parece que as pessoas quase não têm tempo para se salvar de um tsunami. Felizmente, os cidadãos do Japão estão preparados para isso. Eles participam regularmente de exercícios de evacuação, aprendem como agir corretamente durante uma enchente que se aproxima e têm um plano de ação que pode salvar suas vidas. Tudo isso, além da parede, aumenta as chances de sobreviver a uma catástrofe. Mas não são apenas tsunamis que se formam ao redor da costa do país. A força da água aqui geralmente encontra o poder do fogo. Em 2010, algumas centenas de quilômetros ao sul de Tóquio, perto da ilha de Iwo Jima, um estrondo baixo e pesado veio das profundezas do mar. Então, milhares de bolhas subiram para a superfície. A água começou a esquentar e ferver. A temperatura ficou tão alta que seria possível ferver ovos nela. A água quente aumentou para o tamanho de um estádio. Tudo foi acompanhado de uma grande quantidade de vapor superaquecido, preenchendo todo o ar ao redor. Então, pedaços de terra saíram da água. Nesse ponto, estava tudo acabado. A água esfriou e a superfície do oceano voltou a ficar calma novamente. Naquele dia, um vulcão subaquático entrou em erupção. Nenhuma catástrofe ocorreu, mas em 2021 isso aconteceu novamente. A Guarda Costeira do Japão alertou sobre a forte atividade vulcânica na região. O vapor quente e os gases da boca do vulcão saíram da água e se elevaram no ar a uma altura de 16 quilômetros, que é cerca de 2 vezes mais alto que o topo do Monte Everest. Um enorme vulcão acordou e começou a emergir lentamente. Se você olhar este lugar de cima, verá que não é apenas um vulcão, mas uma ilha inteira em forma de ferradura. Os sismologistas dizem que esta ilha vulcânica é apenas a ponta do iceberg, com o perdão da metáfora. Ainda há muito espaço vulcânico embaixo d'água. A ilha enche o ar com gases cinzas, o céu fica cinza,
Os cientistas continuam a monitorar o vulcão, mas não sabem a que consequências isso pode levar. Tais erupções de vulcões subaquáticos são comuns na costa do Japão, mas o evento em si é único. Eles não explodem e não liberam fluxos de lava para cima. A grande quantidade de água acima deles cria alta pressão. Assim que o magma sai, a água imediatamente o pressiona contra o fundo do mar. Milhões de litros de lava afundam, esfriam e se solidificam ao redor do vulcão, formando uma espessa camada de rocha terrestre. A maioria das erupções subaquáticas não causa nenhuma alteração na superfície do oceano. Mas para fazer uma ilha aparecer na superfície, um vulcão precisa de muito magma. A próxima erupção cria outra camada espessa dela. Milhões de anos se passam e fluxos de lava formam montanhas. Erupções constantes aumentam a altura do fundo do mar. Camada por camada, a lava resfriada sobe cada vez mais. E então um dia ela aparece na superfície e se transforma em uma ilha. Assim, em 2013, uma pequena área de terra apareceu ao lado de uma ilha já existente. Saindo da água, o vulcão começou a crescer lentamente e acabou se conectando com a ilha, cuja área aumentou 12 vezes após 2 anos. O vapor está sempre saindo dela e a superfície é cheia de fluxos de lava superaquecidos. O vulcão se comporta de maneira instável e ninguém sabe quando vai se acalmar. Certa vez, as pessoas construíram uma pequena cidade em uma ilha parecida. Esse lugar ainda existe hoje, localizado ao sul de Tóquio, e é chamado de Aogashima. As pessoas não estão muito preocupadas com a possibilidade de uma catástrofe, apesar do fato de que a última vez que um vulcão entrou em erupção ali foi em maio de 1785. Eu não estava por lá ainda. Naquela época, os moradores já haviam construído uma cidade e viviam nela. Então, em um dia ensolarado, milhares de pássaros de repente alçaram voo e deixaram a ilha, e o chão começou a tremer. Um som baixo e pesado veio das profundezas. Jatos de gás saíram do topo do vulcão, coberto de vegetação florestal. Ele jorrou terra e grandes pedras para o céu. A erupção não foi rápida, durou várias semanas. Mais de 200 anos se passaram desde então e o vulcão ainda está adormecido. A cidade foi reconstruída. Agora este lugar parece um sonho. Essa é provavelmente a razão pela qual as pessoas não querem sair dali. Apesar do risco de uma nova erupção, continuam morando e trabalhando por lá. Existem muitas fontes de águas termais. A ilha também tem um solo fértil e as águas ao redor são cheias de peixes. O vulcão pode acordar a qualquer momento. Felizmente, os serviços meteorológicos e sismológicos monitoram a atividade do vulcão. Então, algum palpite? Um terremoto subaquático abre uma enorme fenda no fundo do oceano. Um grande volume d'água se move para preencher essa fenda. Ao mesmo tempo, as ondas começam a se espalhar a partir desse ponto. Elas têm apenas 30 centímetros de altura no início, mas quanto mais perto chegam da costa, maiores se tornam. Quando as ondas atingem águas rasas, elas começam a desacelerar. Suas partes inferiores chegam primeiro à terra firme. Isso cria um efeito de vácuo que puxa a água a partir da costa. O porto e o fundo do mar estão visíveis agora. E então, uma enorme muralha de água atinge a costa. Ela arrasta tudo pelo caminho. Vários minutos depois, geralmente chegam mais ondas. Ou pode ser um deslizamento de terra perto de um grande corpo d'água. Enormes quantidades de mata, solo e rocha rolam para dentro de um lago ou oceano, produzindo enormes ondas de tsunami. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Eles podem mover grandes volumes d'água e gerar ondas realmente grandes. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que atingem o nosso planeta. Se um desses visitantes incandescentes do espaço atinge o oceano, a força da colisão desloca água suficiente para produzir um tsunami extremamente forte. Quando um tsunami começa, suas ondas geralmente têm apenas 30 centímetros de altura. Assim, é uma onda pequena. Ela chega até a cintura de uma pessoa média. Os surfistas chamam essas ondas bastante grandes de double overhead. O maior terremoto já registrado aconteceu perto da costa do sul do Chile. Ele desencadeou um tsunami que atingiu o Havaí, o Japão e as Filipinas. A maior onda do tsunami tinha a altura de um prédio de 5 andares. A maior onda já surfada tinha metade da altura do Arco do Triunfo de Paris. Garrett McNamara bateu esse recorde em 2011 em Nazaré, Portugal. Em 1995, os cientistas provaram a existência de vagalhões, grandes ondas que se formam de maneira aleatória. Naquele dia, eles viram uma onda de 25 metros, que era mais alta do que o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380. A gigante estava cercada por ondas menores de 6 metros de altura.
As ondas do tsunami de Tohoku, em 2011, foram geradas pelo mais forte terremoto registrado na história do Japão. A onda mais alta tinha quase a metade da altura da ponte do Brooklyn. A erupção vulcânica do Krakatoa, em 1883, produziu o som mais alto já ouvido na superfície do planeta. A maior onda de tsunami que a erupção formou era tão alta quanto a Estátua da Liberdade. O tsunami do Dia da Mentira, em 1946, foi desencadeado por um fortíssimo terremoto perto do Alasca. A onda mais alta do tsunami era um pouco mais alta do que o Coliseu de Roma. O tsunami do Boxing Day começou no Oceano Índico em 2004. Ele foi causado por um forte terremoto submarino, o terremoto de Sumatra-Andaman. Seus tremores produziram uma série de ondas de tsunami. A maior delas quase atingiu a altura da Torre de Pisa. Um dos deslizamentos de terra mais desastrosos atingiu o vale de Lodalen, na Noruega, em 1936. Um enorme pedaço de rocha, quase 2 vezes maior que a Torre Eiffel, se soltou e foi lançado no lago Lofoten. Isso causou uma enorme onda de tsunami. Ela era quase tão alta quanto o Taj Mahal, na Índia. O mega tsunami da Groenlândia, em 2017, foi desencadeado por um grande deslizamento de terra em um dos fiordes. As ondas que inundaram a costa atingiram a altura do Big Ben. Uma fortíssima erupção vulcânica causou um deslizamento de terra de um domo de lava de 4.000 anos. Isso desencadeou o mega tsunami do vulcão Unzen. A maior onda tinha a metade da altura do Space Needle de Seattle. O mega tsunami da Ilha do Fogo aconteceu há 73.000 anos, quando uma parte do vulcão Fogo desabou no mar. A maior onda do mega tsunami era tão alta quanto o monumento de Washington. Quando os 457 metros de cima do Monte Santa Helena explodiram, um enorme deslizamento de terra aconteceu. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit. Isso causou uma onda que tinha mais da metade da altura da Torre Eiffel. O mega tsunami da barragem de Vajon aconteceu quando um deslizamento de terra arrastou 255 milhões de metros cúbicos de mata, solo e rocha para o lago. Uma onda gigantesca ultrapassou a borda da barragem, levando tudo pelo caminho. Sua altura era maior do que a ponte Golden Gate. Um deslizamento de terra na Baía de Lituya, no Alasca, formou uma mega onda, uma das maiores já registradas. O mega tsunami surgiu sobre o cabo, levando árvores, plantas e solo até a base. A onda atingiu mais da metade da altura do Burj Khalifa, a construção mais alta do mundo. 1/3 do vulcão East Molokai, no Havaí, desandou e desabou no Oceano Pacífico. Isso desencadeou um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. Quando ele surge, tem apenas 30 centímetros de altura. Mas quanto mais se aproxima da costa, maior fica. Logo entra em águas rasas e começa a desacelerar. Lá embaixo, humanos, minúsculos como formigas, gritam e se espalham em diferentes direções. A primeira onda do tsunami atinge a costa. Seu topo se move mais rápido do que o fundo. É isso que torna a onda tão alta e íngreme. O ponto mais baixo dela chega primeiro à terra firme. No processo, cria-se um efeito de vácuo que puxa a água da costa, desnudando o porto e o fundo do mar. Aqueles que reconhecem esse primeiro sinal de um tsunami se aproximando, ainda têm a chance de salvar suas vidas. 5 minutos depois, e uma enorme parede de água atinge a costa e destrói tudo no caminho. Mas não é apenas uma onda, existem muitas. Esse fenômeno é denominado trem de ondas. A velocidade com que esse trem está viajando não depende de quão longe ele está da origem das ondas, mas da profundidade do oceano. Os tsunamis podem se mover tão rápido quanto um avião a jato no meio do oceano. Mas assim que entram em águas rasas, sua velocidade diminui. É muito diferente quando falamos sobre a altura de um deles. Na superfície do oceano aberto, geralmente não tem mais que 30 centímetros. É por isso que até marinheiros experientes podem não notar ondas tão despretensiosas. Mas o mar sobe dramaticamente quando o fenômeno se aproxima da costa. A primeira onda geralmente não é a mais forte. No entanto, muitas pessoas não sabem disso e cometem um erro grave que, às vezes, lhes custa a vida. Depois que a primeira passa, elas relaxam e acreditam que o perigo passou. É por isso que as próximas ondas, muito maiores e mais poderosas, as pegam desprevenidas. A coisa mais assustadora sobre os tsunamis é que eles podem viajar por oceanos inteiros quase sem perder energia, e são capazes de viajar milhares de metros para dentro da Terra.
Geralmente é tanta água que seu enorme peso e força varrem tudo no caminho. Carros, árvores, pessoas e até edifícios. O rugido de um tsunami que se aproxima é mais alto do que o de um jato decolando. Às vezes, o monstro chega como uma torrente de água espumosa. Em outras, faz o mar recuar, deixando para trás peixes e barcos virados. Mas o que pode causar um tsunami? Um dos desastres naturais mais impiedosos e devastadores. Em mais de 70% dos casos, trata-se de um terremoto subaquático. Por exemplo, o do Oceano Índico de 2004, que ocorreu na Indonésia, foi desencadeado por um terremoto submarino. Os tremores produziram várias ondas massivas. A maior delas tinha a altura do Arco do Triunfo em Paris. Um deslizamento de terra também pode causar um tsunami monstruoso, como aconteceu em 1963 na Itália. Mais de 9 bilhões de pés cúbicos de floresta, solo e rocha rolaram para baixo em um lago. Uma parede escura de água cobriu o céu sobre uma pequena aldeia na parte inferior da barragem de Vajon, uma das mais altas do mundo. Com um rugido ensurdecedor, a onda ultrapassou a beira da barragem, destruindo tudo em sua frente. O mega tsunami de 1980 nos Estados Unidos também foi causado por um deslizamento de terra. Os 450 metros superiores do Monte Santa Helena desabaram após uma erupção vulcânica. Uma parte dessa avalanche mergulhou no Lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Por exemplo, um terrível que ocorreu em 1883 foi causado pela explosão do vulcão Krakatoa, no Estreito de Sunda. A erupção quase esvaziou a câmara magmática sob o vulcão. O fundo do mar e a terra, sobrepostos, desabaram nela. Isso criou várias ondas de tsunami que subiram mais de 40 metros acima do nível do mar. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que caem em nosso planeta. Foi o que aconteceu há milhões de anos, quando um asteroide atingiu a península de Yucatán. Sim, o mesmo que supostamente exterminou os dinossauros. Ele gerou um mega tsunami, o maior da história. A primeira onda foi quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Mas a maioria dos tsunamis, cerca de 80% deles, nasce no Anel de Fogo do Oceano Pacífico. Por quê? Bom, a região tem esse nome por uma razão. Ela testemunha diversas erupções vulcânicas. O navegador e explorador português Fernão de Magalhães visitou o maior oceano do mundo no início do século XVI. Ele achou as águas surpreendentemente calmas. É por isso que o lugar foi chamado de Oceano Pacífico. Mal sabia o viajante que esse era o lar do Anel de Fogo. Trata-se de uma cadeia de vulcões e outros pontos sismicamente ativos com 40 mil quilômetros de comprimento em forma de ferradura. Começa no extremo sul da América do Sul e vai até a costa da América do Norte e as Ilhas Aleutas. Então, essa cadeia desce em direção ao Japão, Filipinas e Indonésia. Depois disso, se curva de volta para Nova Guiné, cobre as ilhas do sudoeste do Pacífico e termina na Nova Zelândia. Atualmente, o Anel de Fogo não é realmente um anel fechado. Mas se você considerar os vulcões adormecidos da Antártica, vai ter a forma de um anel completa. Os maiores e mais ativos vulcões do planeta estão nessa região. São o Mauna Loa e Kilauea, no Havaí, o Monte Fuji, no Japão, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, o Krakatoa, na Indonésia e muitos outros. De qualquer forma, a cadeia vulcânica contorna o Oceano Pacífico e passa pelos pontos de encontro de muitas placas tectônicas. A maioria delas são a norte-americana, eurasiana, caribenha, antártica e outros. Essas placas nunca param de se mover. Elas colidem, deslizam e se movem abaixo e acima umas das outras. A atividade implacável faz com que os vulcões entrem em erupção. As fossas oceânicas profundas surgem aparentemente do nada. A Fossa das Marianas, com 11 quilômetros de profundidade, a parte mais profunda do oceano no mundo, também está no Anel de Fogo. Foi formada quando uma placa tectônica foi empurrada para baixo de outra. Atualmente, a placa oceânica de Nazca está sendo forçada para baixo da continental sul-americana. Infelizmente, a primeira não quer ir descer suavemente. O processo eleva montanhas e envia magma para mais perto da superfície. Quando a energia é liberada do núcleo derretido do nosso planeta, as placas tectônicas se movem e raspam umas nas outras. A pressão aumenta nessas áreas e, em seguida, produz terremotos. Seus epicentros estão espalhados ao longo das áreas onde as placas tectônicas se encontram. Quase 90% de todos os terremotos do mundo acontecem no Anel de Fogo. O terremoto mais forte já registrado aconteceu naquela região. Foi de 9,5 de 10 na escala Richter.
O terremoto de Valdívia, também chamado de Grande Terremoto do Chile, aconteceu em 22 de maio de 1960, durou quase 10 minutos. O desastre afetou uma área do tamanho da Califórnia. Também causou enormes ondas de tsunami que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Especialistas costumam descrever o Anel de Fogo como uma coincidência. Quando desastres naturais ocorrem em seus lados opostos ao mesmo tempo, eles nunca estão relacionados. Por exemplo, em 2016, vários terremotos abalaram a ilha Kyushu, no Japão. Logo depois disso, o Chile também sofreu com um terremoto poderoso, 7.2 na escala Richter, mas nenhum desses iniciou o outro. A distância entre os epicentros era de cerca de 16 mil quilômetros. Essa lacuna era muito grande para que os desastres estivessem conectados. De qualquer forma, um terremoto submarino faz o fundo do oceano subir ou descer repentinamente na fronteira das placas tectônicas. Isso desloca volumes imensos de água e lança as ondas que logo se transformam em um tsunami. E como os terremotos acontecem no Anel de Fogo, com mais frequência do que em qualquer outro lugar do planeta, a região também causa muitos tsunamis. Por sinal, embora o Pacífico seja o maior oceano do planeta, ele pode desaparecer nos próximos 300 milhões de anos. As placas tectônicas estão se deslocando, o Atlântico continua se abrindo e o Pacífico fechando, incrivelmente devagar, mas o processo continua. Um dia, as Américas podem colidir com a Antártica, que está indo para o norte. Depois disso, a Ásia e a Austrália provavelmente se juntarão a esse novo supercontinente. O processo pode criar uma nova Pangeia, um supercontinente antigo, naquela época único na Terra. Ele começou a se desfazer há cerca de 200 milhões de anos. Alguns geólogos não acreditam nessa teoria. Eles creem que os oceanos Atlântico ou Ártico têm maior probabilidade de desaparecer do que o Pacífico. Imagine uma parede de água alta, como um prédio de 10 andares, com um pico branco espumoso quebrando na costa. Essa é a imagem mental que todos temos quando pensamos em tsunamis. Mas ela é correta? E se for, por que surfistas corajosos não tentam pegá-los? Afinal, essa é uma onda enorme, implorando para ser pega. Medo de altura? Velocidade excessiva? Por que eles escolhem a vida? Não querem bater direto em um prédio quando aquela coisa se espatifar na costa e inundar as ruas? Mas eles são supostamente audaciosos. E quão legal seria se você, com suas bochechas balançando ao vento, pudesse pegar esse tsunami e sair dele direto para o seu apartamento no 10º andar. Só não se esqueça de deixar a janela aberta quando sair. Não, sério, de onde alguém tiraria a ideia de surfar em uma onda de tsunami? Eu sei de onde. Filmes. Todos aqueles filmes de desastre retratando tsunamis como ondas monstruosas. É como se eles cortassem aquela onda de um divertido filme de surfista durante o verão, colassem em seus próprios filmes e aumentassem as proporções da imagem. E não se esqueça do filtro cinza azulado. Lá vamos nós! Nosso blockbuster de tsunami desastroso está pronto! Deixe os detalhes para os cineastas. Realisticamente, a diferença entre tsunamis e ondas de surf é tão ridiculamente grande quanto aquela onda de filme prestes a destruir aquele arranha-céu. Você pode surfar em uma onda enorme, contanto que ela seja do tipo certo. E aquele tipo surfável que pode ser ainda maior do que tsunamis. Alguns surfistas surfam ondas assim todos os anos, mas falarei sobre isso daqui a pouco. Então, qual é a diferença entre esse tipo certo de onda e tsunamis? No surf, cada onda tem uma face ou parede. Esse é o ponto ideal de onde cada surfista procura pegar a onda. É como descer em uma prancha de snowboard, só que você não está amarrado à prancha e sempre há uma avalanche atrás de você. E pode haver tubarões bem embaixo de seus pés, esperando para limpar o que sobrar de você quando for engolido pela onda. Desculpe, isso foi um pouco assustador. Surfar é divertido, mas vou assistir da praia. Obrigado. Tsunamis não são assim de jeito nenhum. Imagine um tsunami mais parecido com uma maré gigante que chega em questão de minutos. Sim, a água provavelmente vai subir 9, às vezes 18 metros mais alta do que normalmente. Mas não vai subir como uma onda com aquela parede tão necessária. Será algo como uma colina de água que rola. Pense nisso como uma lava pastosa gigante viajando pela costa, só que mais rápido. Não, ainda mais rápido. Espere, isso é ainda mais assustador do que a coisa do tubarão. Deixa pra lá. Para que apareça uma onda surfável normal, basta que o vento sopre. Os tsunamis, no entanto, nascem de alguns eventos relativamente raros, como terremotos e erupções vulcânicas subaquáticas.
É também daí que vem a diferença na força. Tsunamis nem sempre são maiores do que ondas regulares, mas são muito mais poderosos. Então, toda vez que eles surgem, eles tendem a trazer desastres consigo. Quando um terremoto subaquático acontece, ele produz uma quantidade inacreditável de energia que literalmente dá um soco na água. Essa energia tem que ir para algum lugar, e esse lugar é em direção à costa na forma de um tsunami. Na verdade, da próxima vez que você estiver lavando louça e precisando de um pouco de diversão, poderá fazer seu próprio mini tsunami. Basta colocar a mão totalmente embaixo d'água e movê-la para cima e para baixo. Mesmo que seja um pouquinho, você verá ondulações na superfície. É o que acontece no oceano após um terremoto, mas em uma escala muito maior. Os tsunamis ganham velocidade incrível com o movimento ou deslocamento do fundo do oceano, até 320 km por hora. Então, essas coisas atingem a Terra viajando tão rápido quanto uma flecha no ar? Bom, é por isso que eu falei em bochechas balançando ao vento, enquanto você cavalga aquela onda deformada. Mas não, sério, elas não estão nem perto dessa velocidade toda quando batem na costa. Elas perdem muita energia quando encontram a elevação do fundo do oceano nas proximidades da costa e qualquer obstáculo subaquático em seu caminho. Quando você surfar para a janela do seu apartamento, estará indo a apenas 50 km por hora. A onda pode desacelerar, mas fica maior à medida que se aproxima da costa. Mega tsunamis são aqueles com 30 metros de altura, que levam você ao seu apartamento no 10º andar. A altura média para a maioria é de apenas 3 a 9 metros. Sim, apenas. Compare isso com uma onda de surf normal. Geralmente tem 2 metros de altura e viaja a somente 20 km por hora. É por isso que os tsunamis ainda são rápidos e grandes, o suficiente para causar enormes danos. Mas as ondas de surf também não são pouca coisa. Esses tipos de ondas também podem ser perigosos, assim como os tsunamis. As ondas impulsionadas pelo vento aumentam quando atingem um obstáculo subaquático próximo à costa. Este obstáculo, seja uma crista subaquática ou recife de coral, é a principal fonte de perigo para os surfistas. Se um surfista não conseguir se segurar, ele será arrastado para as profundezas, onde ficam os recifes afiados. Isso e bater na água não é exatamente como um tapinha nas costas por um trabalho bem feito. Ok, eu entendi. Você não pode surfar em um tsunami, mas estamos em um território de e se, onde as regras não se aplicam. E a minha imaginação gosta de correr solta. Então, vamos nos divertir com este desafio. Em primeiro lugar, uma vez que o tsunami não é uma onda comum, precisamos encontrar uma maneira de transformá-lo em um ponto de surf. Sabe, de alguma forma fazer com que ele forme uma parede. Uma coisa que poderia funcionar é um obstáculo artificial sob a água, que será especialmente projetado para retirar do tsunami sua energia monstruosa. Desculpe, vamos perder um pouco dessa velocidade épica, mas precisamos fazer a onda aumentar de tamanho ainda mais. O obstáculo precisará ser uma estrutura maciça, mas ainda profunda o suficiente para que o nosso surfista não bata a cabeça se for engolido pela onda. Em seguida, precisamos tomar outras medidas de segurança. Nesse caso, algum equipamento robusto. As roupas típicas de surf são feitas de neoprene, um material flexível que protege você apenas da água fria e ajuda você a se manter à tona. Mas você tem sorte. Uma nova tecnologia surgiu recentemente. Uma roupa de mergulho que resiste a uma mordida de tubarão. De certa forma, é como os coletes de Kevlar. Todos os testes mostraram que não pode ser perfurado com objetos pontiagudos e evita que os ossos quebrem. Infelizmente, hematomas causados por impacto direto são inevitáveis. Afinal, estamos falando sobre surfar um tsunami. E, finalmente, a prancha em si. Se surfar em uma onda normal é um desafio justo para o seu senso de equilíbrio, então se manter nessa prancha enquanto surfa um tsunami pode ser impossível. Lembre-se, e se? Ok, vamos adicionar alguns estabilizadores nessa prancha. Ok, agora você está pronto. Você está pronto, não está? Não se acovarde agora. Vamos, muitas pessoas já fizeram isso. Isso é feito o tempo todo em Nazaré, Portugal. Bom, eles não surfam em tsunamis, é claro. Mas surfistas profissionais de ondas grandes vão lá todos os anos para desafiar ondas gigantes. E este tsunami de 9 metros que você está prestes a surfar é apenas um filhote em comparação com a maior onda já surfada. Tinha 24 metros de altura, mais do que o dobro da altura de um poste de telefone. O surfista profissional brasileiro Rodrigo Coxa quebrou este recorde em 2017. Maia Gabeira definiu o recorde feminino ao conquistar uma onda de 22,4 metros em setembro deste ano.
E não acho que seja o limite, porque as ondas em Nazaré, às vezes, podem chegar a 30 metros. A razão pela qual as ondas em Nazaré são tão grandes está nas profundezas do oceano. Este local possui um dos maiores canyons subaquáticos da Europa. É um corte de 230 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de profundidade no fundo do mar, que empurra quantidades insanas de energia sísmica para produzir ondas massivas no momento em que atingem a costa. O canyon sozinho triplica a altura das ondas aqui, mas também há fortes correntes oceânicas e fortes ventos de ondulação nesta região. Então, é como se fosse a tempestade perfeita para surfistas que gostam de um verdadeiro desafio. O dia 29 de junho de 1764 parecia fluir normalmente em uma pequena e pitoresca cidade da Alemanha, Waldeck. Os moradores estavam na igreja. Mal sabiam eles que uma forte tempestade estava prestes a atingir a região. Não era apenas uma intempérie comum, mas um tornado forte e rodopiante que se aproximava cada vez mais. No início, era um F2, suficiente para arrancar árvores como carvalhos e faias, mas com o passar do tempo, cresceu e se tornou mais poderoso. Ele até pegou 2 crianças no caminho e as jogou em um lago. Algo estranho também aconteceu. O nível da água no lago subiu e depois recuou rapidamente. Na sequência, o tornado atingiu uma casa, arrancando o telhado e derrubando as paredes. Em seguida, mudou de direção e foi para o leste-nordeste, aumentando sua intensidade para o nível F3. Foi quando algo fascinante aconteceu. Uma possível bica d'água gêmea ou satélite se fundiu com um tornado ao longo da margem do lago Lusen. Era como se 2 tornados se juntassem. Ele ficou mais largo e mais forte, de modo que começou a quebrar e arrancar carvalhos solitários, lançando-os a 35 metros de altura no ar. Deixou para trás uma paisagem árida, removendo plantações, grama e até mesmo a camada superficial do solo. Naquela época, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever muito bem, muito menos usar dispositivos que pudessem prever um tornado. Esse foi tão forte que destruiu casas, celeiros e até arrancou árvores pela raiz. Uma coisa muito aterrorizante de se ver, mas havia algo especial na igreja em que as pessoas estavam. Ela tinha fortes paredes de pedra, então todos estavam seguros lá dentro, embora tudo lá fora estivesse sendo destruído. Eles nem perceberam a sorte que tiveram até mais tarde. Com ventos estimados em mais de 480 km por hora, o tornado era imparável. Ele percorreu uma distância de 30 km e se estendeu até uma largura máxima de 1 km. Uma tempestade furiosa jogou galhos de árvores tão alto que as pessoas acreditaram que eles foram parar na atmosfera. Outra coisa estranha sobre esse tornado foi que ele ocorreu durante uma tempestade seca. Houve poucos registros de chuva, mas ainda assim a tormenta conseguiu fazer uma grande bagunça. Ela até mesmo produziu grandes pedras de granizo, algumas com até 15 centímetros de diâmetro. Imagine pedaços de gelo tão grandes caindo do céu. Essas pedras de granizo causaram danos significativos a plantações, propriedades e tudo mais que estava ao ar livre naquele momento. Depois que a tempestade passou, um cientista, Gottlob Burchard-Gensmer, estudou os danos e conversou com as pessoas que a testemunharam. Ele percebeu que esse foi um dos tornados mais fortes já registrados na história, tendo atingido o F5, a classificação mais alta na chamada escala Fujita, que mede a força desse tipo de fenômeno. Demorou 1 hora para que a loucura parasse. Em 1925, as pessoas do Nordeste do Missouri também não tinham um sistema organizado de alerta de tornados. Elas foram pegas de surpresa quando, um dia, no início da tarde, viram um se formando na região. No início, era pequeno e se ergueu brevemente do chão, mas, com o passar do tempo, começou a se transformar em um enorme monstro. Enquanto isso, em West Frankfort, Illinois, alguns mineiros estavam trabalhando nas profundezas do subsolo, cerca de 150 metros abaixo da superfície. De repente, a energia acabou e eles perceberam que algo estava errado. Rapidamente, começaram a escalar o poço para chegar à superfície. Quando finalmente conseguiram, sofreram um choque terrível, devido às consequências devastadoras desse tornado gigante. Ele não parou por aí. Continuou a fazer uma bagunça enquanto percorria uma longa distância. Percorreu 350 quilômetros desde perto de Redford, Missouri, até o leste de Princeton, Indiana, e se moveu a uma velocidade alucinante de mais de 115 quilômetros por hora. Em Murfreesboro, uma cidade do estado Illinois, destruiu centenas de quarteirões e outros 70 foram devastados pelo fogo. Em outra cidade, Griffin, em Indiana, não restou um único edifício de pé. O tornado ficou mais fraco somente às 4:30 da tarde. Conhecido como Tri-State, realmente entrou para a história como o pior e mais duradouro já registrado nos Estados Unidos.
Em abril de 1965, as pessoas da região dos Grandes Lagos começaram a se queixar de um calor estranho. A previsão do tempo não mostrava tempestades para aquela área. Isso se deveu às que varreram o meio oeste dos Estados Unidos. Elas eram insanas e tão poderosas que criaram 51 tornados em apenas 12 horas. Os estados de Indiana, Ohio e Michigan acabaram sendo particularmente atingidos. Algo infeliz aconteceu durante esse período. Tudo isso pegou desprevenida a equipe de meteorologia em Kansas City, Missouri. Ela rapidamente tentou enviar avisos para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Mas muitas não ouviram os anúncios porque não havia sirenes de tornado ao ar livre naquela época. Além disso, muitas estações de rádio e TV não transmitiam regularmente alertas meteorológicos. Não havia energia elétrica e as linhas telefônicas não funcionavam, o que significava que muitas cidades estavam completamente isoladas das comunicações. As pessoas não conseguiam receber os avisos porque não tinham acesso à eletricidade ou a telefones que funcionassem. Um dia de primavera em 1974 foi especialmente difícil devido às fortes tempestades que desencadearam uma série de tornados poderosos em 13 estados dos Estados Unidos. Eles duraram 16 horas e variaram do mais fraco F0 ao mais poderoso e destrutivo F5. Em um momento aterrorizante, havia 15 tornados tocando o solo ao mesmo tempo. Um deles durou mais de 2 horas e 2 outros estavam girando em torno um do outro como dançarinos. Essa foi outra grande lição, após a qual foram feitas algumas mudanças nos avisos de tornado. Naquela época, os meteorologistas só podiam avisar as pessoas sobre um deles se elas tivessem visto um com seus próprios olhos, o que na maioria das vezes era tarde demais. Na primavera de 1989, por volta das 6:30 da tarde, o céu sobre o distrito de Manikganj, em Bangladesh, ficou escuro e ameaçador. O tornado começou sua jornada a partir de um ponto, Daulatpur, e se deslocou rapidamente para o leste. As pessoas que viviam naquela região já estavam enfrentando uma seca severa e mal sabiam que cenários ainda piores estavam por vir. A tempestade era violenta, com cerca de 15 km de comprimento e 1,5 km de largura. Ela cobriu uma área relativamente pequena, mas ainda assim causou enormes danos. Rasgou a terra e destruiu prédios, milhares de árvores, que eram fortes e enraizadas por anos, e tudo mais que estava no caminho. A zona rural de Marsala, no oeste da Sicília, é realmente linda, mas não estava tão deslumbrante no dia 8 de dezembro de 1951. 2 tornados violentos varreram repentinamente a terra, deixando apenas o caos. Ao se deslocarem, trouxeram fortes chuvas e granizo, causando ainda mais danos às terras agrícolas já vulneráveis. A cidade de Castellammare tinha um porto incrível com muitos navios, e sofreu grandes danos. A notícia desse evento devastador chegou a todos os lugares, até mesmo ao Illustrated London News. O evento de Oklahoma de 1989 também foi difícil. Apenas um dia de tempestade causou enormes danos do Texas até Dakota do Sul. Pelo menos 45 tornados atingiram o solo e Oklahoma foi o mais afetado com um F5. A história parecia familiar. O que inicialmente parecia ser um pequeno tornado, rapidamente se transformou em uma força enorme que, em um determinado momento, chegou a medir 1,5 km de largura. Ele arrancou o asfalto das estradas, descascando em camadas como se fosse papel frágil. Devastou a vegetação e até enrolou materiais de telhado em torno de linhas de energia. Os cientistas da NASA estudaram a área usando satélites e perceberam que levaria de 10 a 20 anos para que a vegetação se regenerasse totalmente na região onde o tornado não deixou nada além de terra lamacenta e estéril. Oklahoma está em uma situação bastante infeliz quando se trata de tornados. Tomemos como exemplo o ano de 1947. O Woodward recebeu esse nome em homenagem à cidade que foi atingida. Esse monstro era enorme, alcançou cerca de 3 km de largura e avançou a uma velocidade incrível de cerca de 80 km por hora. Antes de chegar ao Woodward, já havia causado muita bagunça em outras cidades ao longo de seu trajeto. Mas foi em Woodward que liberou sua pior fúria. Sem nenhum aviso, atingiu a cidade às 8h42 da noite. Pegando os moradores de surpresa, a comunicação com o mundo exterior foi interrompida, deixando as famílias incertas sobre o destino de parentes e amigos.
como se um tornado não fosse suficiente, algumas áreas são atingidas por uma série deles. Em 1908, um surto deles varreu a parte leste dos Estados Unidos, do Texas à Geórgia e depois ao norte, de Oklahoma ao Tennessee. Pelo menos 34 atingiram a região. A natureza não teve piedade. Prédios foram destruídos e ruas antes prósperas foram reduzidas a escombros. A escala Fujita mede a força do tornado com base em 2 fatores: a velocidade dos ventos e a quantidade de destruição causada. Os da categoria F5 são os mais fortes e destrutivos. Algumas pessoas falam de alguns F6, com ventos que podem soprar a mais de 480 km/h. Se esse estivesse passando por aqui, você com certeza saberia como a Dorothy se sentiu. Felizmente, o F6 só existe nas histórias e Oz é o último lugar aonde você provavelmente vai parar. O ar está seco e o vento está fora de controle. Você se sente como se estivesse diante de uma lareira. Mas não, está no seu quintal, prestes a preparar um belo grelhado, quando de repente vê as árvores tremendo incontrolavelmente. As folhas caem como confete. O vento acabou de levar embora sua última peça de roupa lavada. Você olha em volta e todos estão confusos e assustados também. À distância, vê um horizonte vermelho de fogo na floresta e um grande vórtice tocando o céu. Você larga tudo e para ver isso. E terá sorte se escapar de um tornado, pois eles geralmente se movem a cerca de 50 km/h, mas podem chegar a até 110 km/h. Imagine fugir de um tornado gigante vindo na sua direção na velocidade do Usain Bolt. As estradas estão lotadas de pessoas tentando encontrar abrigo ou simplesmente sair da cidade. Você entra no carro e tenta dar a partida, mas o vento derruba uma placa, que quebra seu para-brisa. De qualquer forma, um grande tornado é forte o suficiente para tombar o seu carro completamente. Você tem que ir a pé. Melhor, vá para a casa do seu amigo. Ali tem um porão profundo, abastecido com mantimentos. Sempre que um tornado passar voando, tente se proteger em algum lugar no subsolo. Se você não tem um porão, evite todas as janelas e tente ficar embaixo de algo resistente para se proteger. Você está correndo para a casa desse amigo. Tudo ao seu redor está sendo varrido por ventos insanos. Mas quando você se vira, vê o tornado ficando avermelhado. Mal consegue ver, por causa dos destroços. Mas o vórtice giratório está pegando fogo. É um tornado de fogo. Esses ventos de chamas girando podem atingir 225 km/h e ter entre 4,5 e 45 metros de altura e até 150 metros de largura. Esses monstros ocorrem quando toneladas de fumaça começam a girar, e então a tempestade passa a agir como um tornado. A propósito, mini-tornados de fogo podem ocorrer até mesmo em uma fogueira e são chamados de redemoinhos de fogo. Da próxima vez que for acampar ou acender a lareira da sua sala de estar, dê uma olhada. Você pode ver um girando ali. De qualquer forma, ele está cada vez mais perto, jogando cinzas por toda a parte. Já está muito difícil ver para onde ir. Você usa as mãos para abanar um pouco da fumaça e das cinzas que voam em volta do seu rosto, mas é inútil. Então, continua correndo o mais rápido que pode até avistar um caminhão enorme, estacionado bem ali, no meio da estrada. Você rasteja por baixo. É um daqueles caminhões com cerca de 20 rodas, que parecem tão grandes e pesados de perto. Então você ouve um som de rangido e um zumbido. As rodas parecem mágicas. Suavemente elas começam a se levantar do chão, como se o caminhão fosse parte de um show de mágica de Las Vegas. Conforme o tornado se aproxima, as rodas sobem ainda mais. É melhor estar longe daqui quando o caminhão cair de volta no chão. Então você sai rastejando e continua correndo. E encontra uma loja de conveniência para se proteger, tomando cuidado para não ficar muito perto do vidro. Você entra na loja o máximo que pode para esperar que tudo isso acabe, mas ao seu redor a terra está queimando. Este furacão inflamado é um monstro e está avançando na sua direção. Você olha ao longe e vê outro tornado de fogo, destruindo outra parte da cidade. Para que um tornado se forme, ele precisa de um espaço aberto. É por isso que muitos dos tornados que vemos no noticiário acontecem na mesma região dos Estados Unidos, onde não há muitas montanhas e é plana. Mas é claro, eles podem acontecer em qualquer lugar. Não é normal vê-los nos movimentados centros das maiores cidades da América. Eles precisam de muito espaço aberto para que o vórtice em rotação se forme. Mas hoje não é um dia normal.
Um tornado se forma em uma tempestade de supercélulas. É quando você tem duas temperaturas diferentes de ar. O vórtice que se vê nos tornados se forma quando o ar quente e a umidade entram por cima, por baixo. É uma bagunça. O resultado final é a enorme nuvem em funil e espiral que vemos em todos os filmes de tornado. Os meteorologistas podem prever esses fenômenos de alguma forma, monitorando a quantidade de umidade no ar. Cada segundo conta, então mantenha a TV ligada na próxima vez que houver uma tempestade perto. Mas isso realmente não se aplica a um tornado de fogo. Os ventos estão ficando mais fortes e você está sentindo o calor, mesmo dentro da loja. Lá fora, lança-chamas em espiral queimam tudo pelo caminho. Pode ser tarde demais para encontrar um abrigo subterrâneo. Você improvisa uma maneira para se proteger, escondendo-se embaixo da caixa registradora. E agora, você não consegue ver nada. Há cinzas por toda a parte e as janelas estão todas quebradas. Obrigado, tornado. As cinzas são uma das partes mais perigosas de um tornado de fogo. A menos que você não esteja respirando ou vendo de perto. Sua melhor opção seria ficar o mais abaixado possível. Como a fumaça sobe, quanto mais embaixo, mais oxigênio pode haver lá. Percorrer o seu caminho rastejando impedirá que você seja atingido por objetos voando ou detritos. Os incêndios estão se espalhando e há muito mais fumaça. As árvores do lado de fora pegaram fogo e há brasas acesas até onde a vista alcança. Elas podem viajar mais de 1 quilômetro e causar incêndios por conta própria. Agora está realmente ficando louco. As coisas na loja começam a voar, como se a fumaça já não fosse ruim o suficiente. Você se sente como se estivesse dentro de um vulcão em erupção, cheio de lanchas. É apenas uma questão de tempo para que a mesa sob a qual você está se escondendo seja puxada para cima pelos ares. O som dentro da loja é intenso. É como sentar ao lado de um motor a jato. Você não sabe se está suando de calor ou de adrenalina. Mas de repente, vê alguém do outro lado da loja acenando, tentando lhe dizer algo. Ali tem um depósito subterrâneo. É a salvação. Mas chegar lá será um verdadeiro problema. Você vê os parafusos da mesa se soltando, pronta para voar pelos ares. Então encontra uma garrafa de água ao seu lado e rasga um pedaço do tecido da sua camisa. Ao usar um pano úmido, é possível filtrar parte das coisas desagradáveis do ar para ajudá-lo a manter a respiração. Então, você rasteja para sair debaixo da mesa e segue para o depósito subterrâneo. Mas o chão está cheio de vidros quebrados e há latas e outras coisas por toda a parte. Até elas estão começando a esquentar. Você rasteja como uma preguiça, tentando evitar qualquer coisa pontuda. O tornado de fogo ainda está lá fora e chegando cada vez mais perto. Você finalmente consegue e o balconista o puxa a escada abaixo. Está escuro, mas há uma única lâmpada alimentada por bateria para ajudá-lo a ver. Quando se trata de tornados de fogo, o melhor é apenas esperar. A maioria dessas tempestades não dura muito tempo. Então você relaxa, ou tenta, e lava o rosto em uma pia próxima. Limpa toda a cinza preta e respira normalmente de novo. Mas à medida que fica um pouco mais relaxado, você sente o chão tremer. Tudo ao seu redor começa a cair. Você e o balconista se escondem atrás de uma pilha de enlatados. Então o tornado se intensifica. A loja acima é erguida do chão. As únicas coisas que sobraram foram as fundações de aço e concreto e alguns pilares aleatórios. A porta de aço que o separa do lado de fora mal consegue ficar presa. Você consegue ver os parafusos se soltando. Na verdade, o fogo entrando no depósito. Tudo ali dentro cai em um instante. O vento está ainda mais forte do que antes. Mas então, acabou. Esses poucos minutos pareceram horas. Você e o balconista saem e veem. Bem, não há muita coisa, para ser honesto. A loja de conveniência parece que foi arrancada do chão como se fosse um band-aid. E, ao seu redor, a cidade que nem dá mais para reconhecer. O grande problema com esses tornados de fogo são os incêndios que deixam para trás. Eles podem arruinar cidades, florestas, fazendas e vidas. O som ensurdecedor das sirenes faz seu sábado tranquilo se transformar em um caos. Você salta da cadeira e corre para a janela. O céu está coberto por nuvens escuras e nem dá para ver o horizonte. As árvores estão quase se quebrando pela força do vento. E, junto com a chuva, pedras de granizo do tamanho de uma bola de golfe batem no chão, nos telhados e nos carros estacionados na rua. O barulho é insuportável. Os alarmes dos carros disparam por toda parte. E aí, crack! Raios enormes iluminam a escuridão do céu. Depois, vem aquele estalo monstruoso do trovão. Seu coração quase sai pela boca.
Enquanto você assiste a esse caos repentino pela janela, seu corpo sente o poder supremo da natureza. De repente, de volta à realidade. As sirenes. Hora de ir para o porão. Você começa a se afastar da janela e é aí que o vê. Um tornado gigante varrendo tudo pelas ruas da cidade. Ele está engolindo motos inteiras, geladeiras e até árvores, como se fossem coisas pequenas. O telhado daquele prédio começa a se soltar, como se fosse um band-aid. O ciclone levanta até carros e pedaços de asfalto, como se fossem penas. Parece que esse tornado vai reduzir sua cidade a pó em poucas horas. Você finalmente sai de seu estado petrificado e corre para o porão. E desce correndo o mais rápido que pode, enquanto o som da cidade sendo destruído o aterroriza. Mas após 20 minutos, tudo fica silencioso. Você sai do porão para ver o que aconteceu. As nuvens sumiram e os raios de sol iluminam as ruas. Por sorte, sua casa foi poupada, mas a cidade moderna agora parece com ruínas antigas. Pare! Um tornado nunca atinge cidades, certo? Atinge sim. Esse monstro não escolhe o lugar para onde vai e se alimenta ao longo do caminho. E enquanto falamos sobre isso, não podemos esquecer do mito de que os tornados somem em um passe de mágica quando encontram rios, lagos ou montanhas. Eles simplesmente os atravessam. Mas sobre aquela coisa de não existe tornado em cidades, só nos Estados Unidos ocorrem cerca de 1.000 deles por ano. Isso equivale a 75% de todos os que acontecem no mundo. A maioria desses monstros atinge uma faixa, ou melhor, uma bolha, se movendo para cima e para baixo em direção ao centro do país. Essa região foi até apelidada de Alameda dos Tornados, pois é um lugar perfeito para essas coisas se formarem. O ar frio e seco que sai do Canadá se encontra com o ar úmido e quente que vem do Golfo do México. O quente é menos denso do que o frio, então ele sobe e cria uma forte corrente de ar lá em cima. As gotículas de água que estão ao seu redor produzem uma nuvem em forma de funil. E pronto, eis a receita de um tornado. Agora, se você fechar os olhos, girar e colocar o dedo sobre um mapa dos Estados Unidos, a chance de que ele pouse sobre uma metrópole é muito pequena. Se fosse possível juntar todas as cidades do país inteiro, elas corresponderiam a apenas 3% do território norte-americano inteiro. Assim como o seu dedo, a probabilidade de um tornado atingir uma cidade é muito menor do que uma área rural. Mas ele pode sim passar por cidades grandes, só que raramente faz isso por uma simples questão de probabilidade. Outro mito surpreendente. Você sempre vê um tornado vindo por causa do funil de nuvem que fica acima dele. Não é verdade. A aproximação do funil pode ser totalmente camuflada pela parede de chuva, e só será possível vê-lo somente quando ele estiver bem acima da sua cabeça. Nesse caso, é melhor confiar na sua audição. Primeiro, as sirenes de alerta disparam se você estiver em um lugar que as tenha. Segundo, você ouvirá um estrondo muito alto parecido com a chegada de um trem. Isso é um sinal certeiro de que essa besta está por perto. Muitas pessoas começam imediatamente a procurar por abrigo quando veem nuvens verdes no céu, pois a maioria acredita que esse é o primeiro sinal de que um tornado está vindo. Não se deixe enganar. Sim, um céu esverdeado indica que há uma tempestade severa que pode produzir um tornado, mas isso não é 100% garantido, como muita gente acredita. Enquanto falamos sobre isso, sabe aquelas cenas de filmes em que o chão se parte durante um terremoto? Aí aquele abismo entre as duas partes engole carros, casas e cidades inteiras? Isso não tem um pingo sequer de verdade. Pode surgir alguma rachadura no chão em terremotos maiores, mas ela raramente passa de 3 metros de largura. Um dos mitos mais difundidos por aí é que um raio não atinge o mesmo lugar 2 vezes. Diga isso para o Empire State, nos Estados Unidos. O edifício é atacado por raios pelo menos 25 vezes por ano. Tenho certeza de que ninguém está pegando a construção e a colocando em locais diferentes. Sim, os raios gostam de coisas super altas e não tem vergonha de voltar para o mesmo lugar. Sobre aquele velho alerta em relação ao seu celular ou joias atraírem raios, é falso. Não há nenhuma comprovação científica de que os objetos pessoais que tenham metal atraiam raios. Mesmo assim, você não deve ficar perambulando por aí durante uma tempestade, seja com o celular na mão ou não. Agora, se estiver louco para ver um tsunami com aquela parede gigante de água, saiba que pode nunca avistar um, mesmo se ele estiver bem na sua frente. Os tsunamis nem sempre são ondas gigantes que se esborracham na margem. Em sua maioria, eles se apressam como se a maré estivesse subindo muito rápido, retrocedendo e subindo de novo até inundar a cidade. Não que não formem paredes de água. Isso só não é tão comum. Pense no planeta Terra. Está visualizando uma bola perfeita? Bem, para imaginá-la como ela realmente é,
Amasse os polos um pouquinho. Isso, agora você tem uma Terra de verdade. Os cientistas chamam nosso planeta de esfera irregular, ou elipsoide, para usar um termo mais rebuscado. Ele gira em seu próprio eixo, fazendo o Equador esticar um pouco, assim como acontece quando se gira rápido em um carrossel. Você se sente puxado para fora e para longe do centro. Qual é o ponto mais alto da Terra? O Everest, claro. Mas se considerarmos o ponto mais distante do centro do planeta, a coroa vai para o Monte Chimborazo, nos Andes. Seu pico está, na verdade, 2.000 metros mais próximo do espaço sideral do que o do Everest. Isso porque o Chimborazo fica perto do Equador, onde a protuberância do planeta é maior. Uma baleia azul tem o mesmo peso de 30 elefantes, faz barulhos mais altos do que o de um jato e come 4 toneladas de comida todos os dias. Ela é a maior criatura viva que este planeta já viu, mas não tecnicamente. Vamos para a Floresta Nacional de Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos. O local abriga uma criatura cujo peso equivale ao de 20 baleias azuis. O cogumelo do mel é uma colônia gigantesca de fungos unidos em um sistema comum. Esse gigante cobre uma área de 1.220 campos de futebol e tem milhares de anos de idade. Peça alguém para desenhar o Sol, e essa pessoa fará um círculo amarelo e feliz. Mas se olhar para a nossa estrela a partir da Lua, ou da Estação Espacial Internacional, você verá que ele é branco. Visto da Terra, o Sol parece amarelo ou vermelho, graças à atmosfera que age como um filtro. A maioria das pessoas acha que o tempo é constante, que se move na mesma velocidade, independentemente de onde você esteja. Mas ela depende do quão perto o relógio está da Terra. Quanto mais fraca for a gravidade, mais rápido o tempo passa. Então, quem mora em um apartamento acima de você, envelhece mais rápido do que quem mora embaixo. Só que são apenas 90 bilionésimos de segundo a cada 30 centímetros de altura. Então, não espere ver uma grande diferença se resolver se mudar para o primeiro andar. O chão abaixo de seus pés parece ser bastante sólido inteiro, mas na verdade a crosta da Terra é toda quebrada em placas que ficam surfando em um oceano de rocha derretida, chamado magma. Você não sente, mas o solo está se movimentando pouco mais de 1 centímetro por ano. Essa é aproximadamente a mesma quantidade que suas unhas do pé crescem. O maior deserto do mundo? Ah, fácil, o Saara. Não, senhor, é a Antártica, que é quase 2 vezes maior do que o Saara. Um deserto não é apenas um lugar escaldante e arenoso onde não chove. É um local com pouquíssimas precipitações. E isso inclui neve também. Em algumas partes da Antártica, não chove nem neva há milhões de anos. Em outras, ela até cai, mas raramente. O negócio é o seguinte: existe um mito de que não neva em lugares extremamente frios. Mas isso acontece na Antártica, que é o lugar mais frio da Terra. De qualquer forma, tem um pouco de verdade nesse mito. No frio, tudo fica mais seco e a umidade não é retida também. É preciso umidade para que as gotículas de chuva e os flocos de neve se formem. É por isso que há menos chances de haver uma nevasca quando as temperaturas caem muito. Em Westbrook, Maine, as pessoas viram um enorme disco de gelo em janeiro de 2019. Era como um carrossel invernal e estava girando no rio Presumpscot. Os moradores o chamaram de tudo, desde um prato giratório até uma roda giratória congelada. Estima-se que tinha cerca de 90 metros de largura, o que o tornava um dos maiores discos de gelo já vistos. Estranhamente, a noção de disco de gelo giratório não é nova. Essa formação já apareceu em lugares como Rússia e Washington antes. E quase sempre era um círculo perfeito. Então, por que acontece? Alguns cientistas em 1997 pensaram que era porque a água do rio criava um efeito de redemoinho em torno de um pedaço de gelo, suavizando-o para que ficasse perfeitamente circular. No entanto, em 2016, outros cientistas afirmaram que as correntes fluviais ajudaram a iniciar esses discos, mas as mudanças de temperatura os mantiveram girando. A água mais quente faz o gelo derreter e afundar, criando um vórtice que mantém o disco girando. Quanto mais quente a água, mais rápido ele gira. Você já ouviu falar das luzes de Hesdalen na Noruega? Elas não são iguais às do norte. Pense nelas como bolas brilhantes e têm sido vistas desde pelo menos a década de 1930. Essas maravilhas luminosas aparecem em todos os tipos de cores e formas, às vezes piscam e outras vezes simplesmente se espalham no ar. As luzes de Hesdalen podem aparecer de 10 a 20 vezes por semana, tanto durante o dia quanto à noite. Podem durar apenas alguns segundos ou pairar por mais de 1 hora. É interessante notar que ninguém tem ideia do que são exatamente. Os esforços para entender o fenômeno incluem o Projeto Hesdalen, iniciado em 1983,
e outros posteriores, como o Projeto Triângulo. Apesar das pesquisas em andamento, não há consenso sobre a origem delas. Algumas explicações sugeridas incluem a percepção errônea de corpos celestes, aeronaves ou miragens. Uma teoria associa as luzes à poeira transportada pelo ar proveniente da mineração, enquanto outra menciona o plasma formado pelo ar ionizado e pela poeira durante a decomposição do radônio. As rochas sonoras são um fenômeno geológico interessante que você provavelmente não conhecia, e a nossa próxima parada na turnê dos fenômenos naturais misteriosos. Elas podem ser vistas no condado de Bucks, nos Estados Unidos, e se você bater nelas com um martelo ou outra pedra, começam a tocar. Os cientistas as têm estudado, mas o mistério permanece. Também há diferentes hipóteses sobre esse fenômeno. Aspectos como o tamanho e a forma das pedras e a maneira como estão empilhadas podem afetar os sons que produzem, mas isso por si só não lhes dá a capacidade de tocar. Embora o som seja frequentemente descrito como metálico, é provável que isso se deva à densidade e ao estresse interno das rochas, e não apenas ao seu teor de ferro. Um experimento científico realizado na década de 60 sugeriu que a capacidade de soar era decorrente de algum estresse interno, não de intemperismo externo. As rochas vivas, encontradas no meio dos campos de pedras, apresentaram expansão ou relaxamento após serem cortadas, indicando tensões elásticas internas. Uma taxa de intemperismo lenta em campos secos poderia causar essas tensões. A teoria do estresse relicto sugere que essas rochas agem como cordas de violão. Uma sem estresse produz um baque surdo, mas uma com estresse ressoa em frequências diferentes. As pedras ainda podem ressoar quando removidas de seus campos, o que leva a mitos sobre roubá-las. Atualmente, a maioria dos campos está livre das pequenas tocadoras e a quebra de grandes rochas interrompe o toque. É necessário um enorme equipamento para mover as restantes, que pesam mais de 1 tonelada. Vamos conversar sobre as bolas de fogo de Naga. Elas só aparecem ao longo do rio Mekong, na Ásia. Essas pequenas exigentes ficam em um trecho de apenas 250 quilômetros do rio. As bolas brilhantes avermelhadas se elevam naturalmente da água para o ar. Seu alcance varia de pequenos brilhos ao tamanho de uma bola de basquete. O número relatado vai de dezenas a milhares por noite. Elas podem ser avistadas durante todo o ano, mas parecem ficar loucas durante a lua cheia no final do outono. Por quê? Bem, esse é apenas mais um de seus pequenos mistérios. Algumas pessoas tentaram explicar o fenômeno cientificamente. Uma teoria sugere que o gás fosfina inflamável do ambiente pantanoso poderia ser a causa. Entretanto, os céticos argumentam que não é provável que a ignição espontânea seja o motivo. Outra explicação científica envolve orbes de plasma flutuantes criados quando a eletricidade da superfície é descarregada em uma solução. Ainda assim, isso geralmente ocorre em ambientes controlados durante experimentos, não naturalmente. Podemos continuar com o relâmpago globular. Trata-se de algo muito raro, uma bola brilhante que aparece no ar, preferencialmente perto do solo durante as tempestades, convivendo com os relâmpagos comuns. Pode ser vermelha, laranja, amarela, branca ou azul, e geralmente é acompanhada por um som sibilante e um cheiro estranho. Essa esfera de luz chamativa é um espetáculo rápido, dura apenas alguns segundos, dando voltas e depois, puf! Desaparece, às vezes silenciosamente, às vezes com um pequeno estalo. O relâmpago globular pode parecer um causador de problemas, mas geralmente é inofensivo. É claro que ocasionalmente pode queimar ou derreter coisas, mas não está querendo nos pegar. Os cientistas não têm certeza absoluta de por que isso acontece ou como está relacionado a um raio comum, e discutem se tem a ver com um comportamento estranho do ar ou do gás, um material de plasma de alta densidade ou até mesmo um vórtice de gases incandescentes. Até mesmo a radiação de micro-ondas aprisionada em uma bolha de plasma está na lista. Mas não confunda com relâmpagos de contas. Esse é diferente, mais parecido com um cordão de contas, e acontece quando um raio permanece por um bom pedaço de segundo. Shhh! Estamos agora na zona silenciosa de Mapimí, um local próximo a este lugar no México. A história diz que nesse trecho de deserto não é possível captar nenhum sinal de rádio nem falar com ninguém. Em julho de 1970, um foguete de Utah saiu do curso e aterrissou aqui. Ele estava carregando algum tipo de cobalto. As autoridades tiveram de retirar toneladas de terra do local do acidente.
Agora, graças à limpeza, a zona silenciosa está envolta em mitos. As pessoas falam sobre coisas magnéticas estranhas que interferem nos rádios e a respeito de plantas e criaturas que sofrem mutações. Bem, os moradores locais acompanham o fato, o que impulsiona o turismo na região. Muito bem, agora podemos falar um pouco sobre o Sol. Bem, ele não é apenas uma grande bola de fogo, também tem uma camada externa chamada coroa. Pense nela como uma jaqueta solar invisível feita de gases. Normalmente não é possível vê-la porque nossa estrela é muito brilhante, mas há um truque. Durante um eclipse solar total, quando a luz desliza entre nós e o Sol, a coroa aparece, toda brilhante e branca. Ela é muito quente, ainda mais do que a superfície, o que é um tanto estranho. Os cientistas estão em uma missão para desvendar esse mistério do calor e descobriram algo chamado bombas de calor disparando do Sol para a coroa, explodindo e aquecendo as coisas. Mas isso pode ser apenas uma peça do quebra-cabeça. Veja bem, a superfície solar é como um playground coberto de campos magnéticos que criam formas interessantes no Sol, como laços e serpentinas. Telescópios especiais nos ajudam a ver esses padrões interessantes de perto. A coroa se estende até o espaço e de lá emite o vento solar que se move pelo nosso sistema solar. Suas partículas são tão rápidas que escapam da gravidade solar. Bem, e há um lugar chamado Praia Kuala Selangor, que você só pode visitar quando a maré está baixa. O horário muda todos os dias e não é possível chegar lá quando ela está alta. Na maior parte do tempo, a praia fica escondida no fundo do mar, não aparece nem mesmo no mapa. Mas quando a maré está boa, pimba! Aparece, como se fosse a versão da Malásia do Salar de Uyuni. As pessoas a chamam de espelho do céu, porque quando não está embaixo d'água, se transforma em um reflexo gigante do céu. Um local incrível para fotos legais no Instagram. E além de ser ótimo para viagens, também abriga uma grande quantidade de vida marinha, como mariscos e moluscos bebês que vivem em toda a costa arenosa. Você já viu bolas de cricket com 3 bilhões de anos? As esferas de Klerksdorp foram encontradas em depósitos do mineral pirofilita na África do Sul e abalaram o mundo da ciência. Elas realmente se parecem com pequenas bolas de cricket antigas, com linhas semelhantes a costuras no meio. Na década de 1980, algumas pessoas afirmavam que essas esferas tinham sido feitas por uma civilização avançada pré-diluviana, sobre a qual não sabemos nada. Um curador de museu compartilhou histórias sobre como elas giravam sozinhas. Houve também um programa de TV que convidou um vidente que declarou que as esferas eram peças de uma antiga nave espacial. Mas, de acordo com os geólogos, essas esferas são, na verdade, concreções bastante comuns ou objetos esféricos formados por minerais diferentes dos da rocha circundante. As linhas semelhantes a costuras são apenas impressões das camadas da rocha hospedeira que se acumulam ao longo do tempo. As esferas de Klerksdorp têm formatos diferentes, desde esferas visivelmente achatadas até discos distintos. Quanto ao episódio em que uma dessas esferas girou sozinha, o curador do Museu Klerksdorp também esclareceu esse fato. Ele disse que ao colocar uma esfera em sua prateleira de vidro, quando um jornalista veio visitá-lo, a esfera naturalmente girou um pouco, porque é redonda. A área onde o museu está localizado frequentemente sofre tremores de terra devido às atividades de mineração de ouro nas proximidades. As mais antigas pegadas humanas conhecidas podem ter 6 milhões de anos. Elas foram encontradas na ilha grega de Creta em 2002. Se o número estiver correto, isso significaria que os primeiros ancestrais humanos podem ter migrado entre a Europa e a África muito antes do que se pensava. No entanto, isso não significa que a África não seja o berço da humanidade. Isso pode apenas provar que os primeiros ancestrais humanos se moviam para frente e para trás entre os continentes. Alguns pesquisadores acreditam que as pegadas foram deixadas por uma criatura bípede possivelmente relacionada a um ancestral humano primitivo apelidado de El Greco. De acordo com os cientistas que as estudaram, as pegadas têm um formato muito semelhante ao humano, com 5 dedos e um dedão do pé paralelo. Alguns cientistas são céticos quanto a isso e sugerem que as pegadas podem ser de um macaco europeu tardio. O novo estudo analisou micro-organismos marinhos fossilizados encontrados nas rochas sedimentares para determinar a idade das pegadas e provar que, na verdade, são de 6 milhões de anos. A próxima descoberta incrível que mantém os cientistas entretidos é o Dorchester Pot. É um vaso de metal lindamente trabalhado com alguns desenhos geométricos sofisticados gravados em prata brilhante.
O pote foi descoberto em, quem poderia imaginar, Dorchester, em 1852, sob circunstâncias bastante incomuns. Durante uma forte explosão, o pote se partiu em 2 pedaços. Os cientistas acreditam que ele estava originalmente embutido em uma rocha ou pedregulho conhecido como Pudding Stone. A rocha da qual surgiu o Dorchester Pot tem cerca de 500 milhões de anos. Portanto, isso pode significar que o pote em si também tem essa idade. A teoria atual e menos empolgante sugere que o Dorchester Pot é um porta-velas da era vitoriana. Essas coisas estavam realmente na moda naquela época, portanto não é surpresa encontrar um item doméstico tão sofisticado daquele tempo. O Dorchester Pot se enquadra na categoria de U-Parts, ou artefatos fora do lugar. São objetos que parecem muito avançados para o período de tempo do qual supostamente são originários. Se aceitarmos que o pote tem 500 milhões de anos, então quem o fez estava muito à frente de seu tempo em termos de artesanato e tecnologia. Um mistério extra é que o pote tem uma gravura de uma planta que provavelmente desapareceu da Terra há mais de 100 mil anos. Parece uma boa prova de que o pote é realmente muito antigo. Parece que o mapa mais antigo da Europa é uma pedra de 4.000 anos de idade. Essa placa da Idade do Bronze foi encontrada na França no ano de 1990, em um antigo cemitério. Os entalhes na laje mostram em 3 dimensões a rede do rio Odette, com uma precisão fantástica de cerca de 80% em um trecho de 29 quilômetros. Há outros mapas esculpidos em pedra em todo o mundo, mas este é único porque mostra uma área específica em escala. Parece que os entalhes da laje não mapeiam apenas rios e colinas, mas também assentamentos, locais de túmulos e sistemas de campos. Os arqueólogos dizem que a placa não era usada para navegação, mas sim para simbolizar poder. As marcações detalhadas na placa podem ter servido para ilustrar o domínio de um governante local, possivelmente um príncipe ou rei, para mostrar seu controle sobre o território. Quando o governante perdeu o poder, a laje provavelmente foi reaproveitada como parte de um cofre funerário. O artefato único foi armazenado no porão de um museu. Durante décadas, ninguém sequer o notou, até que vários estudiosos leram relatórios antigos sobre a laje e decidiram verificá-la. Eles realizaram uma análise detalhada usando técnicas em 3D. Sua pesquisa provou que os criadores da laje não apenas gravaram linhas na rocha, mas também modificaram sua superfície para refletir a topografia da paisagem com alta precisão. O cubo de Salzburgo, também conhecido como Wolfsegg Iron, foi descoberto no final do século XIX na Áustria. Não se deixe enganar pelo nome, pois ele não se parece nem um pouco com um cubo. É mais parecido com um objeto arredondado com 2 lados planos. No meio há uma ranhura e a superfície é coberta por buracos e crateras. Essa aparência única é a razão pela qual muitas pessoas pensam que ele pode ser algo de outro mundo. Trabalhadores encontraram acidentalmente esse artefato quando explodiram um pedaço de carvão. Acredita-se que a camada de carvão de onde ele veio tenha mais de 60 milhões de anos. O cubo de Salzburgo circulou entre museus, desapareceu misteriosamente no início do século XX e depois voltou a aparecer. Um professor da Universidade de Bonn sugeriu que ele poderia ser de um meteoro, mas eles não encontraram nenhuma evidência de elementos que normalmente são encontrados em meteoritos, como cobalto ou níquel. Então, os pesquisadores pensaram que deveria ser um objeto feito pelo homem, possivelmente um porta-velas da era vitoriana. Ninguém sabe a verdadeira história do cubo ou sua localização atual. Sim, ele desapareceu novamente. Você já ouviu falar sobre a Meisterprint? Trata-se de uma estampa de sandália fossilizada descoberta em 1968 e que despertou muita intriga. Há um trilobita dentro da estampa, que supostamente foi extinto cerca de 500 milhões de anos antes da existência dos seres humanos. Mas muitos historiadores acham que essa idade é um exagero. Quando Meister encontrou o fóssil, ele foi autenticado, mas o cientista que o fez não confirmou que se tratava de uma pegada de sandália humana. Ele apenas concordou que havia um trilobita ali. Quando outro cientista visitou o local, encontrou uma impressão de 15 centímetros que ele acreditava ser de um mocassim de criança, mas o calçado parecia ser novo. Então, poderia ser uma evidência de viagem no tempo, uma prova de que os humanos existiram milhões de anos antes do que pensávamos, um sinal de que outra pessoa visitou a Terra primitiva? Ou é apenas uma formação rochosa que se parece com uma pegada de sandália? Ainda não temos as respostas. Em junho de 1936, um casal estava caminhando ao longo do Red Creek em London, Texas.
London, Texas? Quando se deparou com algo incomum. Era um pedaço de madeira saindo do que parecia ser uma antiga formação rochosa. Cerca de 10 anos depois, seu filho, curioso, decidiu abrir a rocha para ver o que havia dentro. E ele viu um martelo que parecia surpreendentemente moderno. Então, um entusiasta de achados únicos avaliou que a rocha que envolvia o martelo era do período Cretáceo. Isso significaria que alguém deixou cair um martelo do século XIX enquanto dinossauros como o Triceratops ainda estavam vagando pela Terra. Portanto, se esse martelo fosse realmente do período Cretáceo, toda a teoria da evolução estaria errada. E se o martelo fosse moderno, significaria que a formação rochosa do Cretáceo de onde ele veio era muito mais jovem do que pensávamos. Mas a resposta real se mostrou mais simples. O martelo era de fato moderno, e os processos geológicos o envolveram em rocha. Os minerais podem endurecer em torno de um objeto em um tempo relativamente curto. Portanto, o martelo provavelmente foi deixado cair por um mineiro há mais ou menos um século, e a rocha se formou em torno dele depois. E não, também não era um porta-velas da era vitoriana.